Salve nação! E o Corinthians, hein? Teve baita acusação grave de Neto após a atitude polêmica e suspeita de Depay, que tá causando uma baita treta no Corinthians. Vem assessor ficar ligando aqui comigo, não tem esse negócio não, cara. Pode ligar pro presidente da Band, pode ligar pra quem quer que seja. O Augusto Melo passa a ser investigado ao saber que você vai ser investigado pela polícia. Mas a informação de que ele vai já ser... já está sendo. Bora lá então, sem mais enrolação, começar a ver tudo que rolou após a derrota do Corinthians e a atitude suspeita de Memphis Depay, que tá causando baita polêmica. Se liga aí, ó. Pra dizer que o Corinthians perdeu por causa dos dois gols, meu irmão, quem falhou foi o Carrilho. Quem falhou foi o meio-campo do Corinthians, que não teve ninguém marcando Emiliano. Ninguém deu o bote. E as duas bolas foi na bochecha. Não tem como pegar. Ah, se o Hugo tivesse lá, talvez pudesse. Óbvio. Óbvio que sim. Sabe por quê? Porque a envergadura dele é muito maior que o Matheus Donelli. Óbvio que sim. Agora, colocar a responsabilidade em cima do menino, isso é uma injustiça, no meu ponto de vista. Qual é a força do Palmeiras? O que o Palmeiras fez de melhor? E por que o Palmeiras jogou muita bola nesse jogo contra o Corinthians, na Arena Barueri? Um lugarzinho difícil de ir. E o Palmeiras jogou muita bola. Concordo com você que era para ter sido, no mínimo, 4-0 pro Palmeiras. O que me chama a atenção disso tudo foi a forma como o Palmeiras jogou. O Abel mudou muito o time. Parou aquela loucura de estar cruzando para ninguém, né? Porque tinha o Vitor Roque dentro da área. Por que você acha? Taticamente. Porque o Felipe Anderson veio de uma função diferente, ele tá toca jogando, mais a bola, é um jogador inteligente, que jogou o melhor jogo dele com a camisa do Palmeiras. Veio o Richard Rios tocando a bola, veio o Facundo tocando a bola. Foi um time que trabalhou a bola. Ele tem time para isso. Isso, né? mas quem errava isso era o Abel. Era o Abel, e tanto que era criticado aqui. Quando ele fez aquilo que o time dele pode fazer, a gente está elogiando. Está elogiando. O Corinthians deu muito espaço, deu bastante espaço, mas o que me chamou a atenção nisso tudo que você está falando foi a entrevista do Emiliano depois. O Emiliano não pode ir nessa. De falar, não, a gente foi campeão paulista. Você pode me dizer, mas foi. Tudo bem, foi, mas já passou. É outro campeonato. Você precisa pedir para os caras reagir. Você não pode condicionar uma derrota a um título passado. O Corinthians tem time para poder brigar. Você não pode. Mas também a imprensa, você não pode colocar o Corinthians como um time fracassado por perder um jogo e foi campeão paulista outro dia. Por isso que eu tô contra o próprio Palmeiras. Por isso que eu tô te falando. Você não pode ficar preso a uma coisa que já passou. A gente tá no Brasil. Você fica aqui toda hora que eu falo do São Paulo, você fala que foi campeão na Copa do Brasil, não ganhou uma Libertadores, ganhou uma Sul-Americana, você fica falando isso? É que assim, ou é mentira minha? Não. É quando você. É mentira minha? Quando você me pergunta algo baseado no passado. Aí eu vou lá para trás. Mas as pessoas perguntaram também no passado para ele. Não, tudo bem. Não, tudo bem não, se você define o que você quer, pô. Ele não perguntou pro passado, Ele condicionou a derrota e deu uma explicação dizendo que o Corinthians tinha sido campeão paulista, que foi campeão. E não foi? Foi, mas você não pode ficar Foi o melhor time, só perdeu um jogo no Paulista. Isso, mas você não pode... Mas não é por causa disso que vai arrebentar com o Corinthians porque perdeu pro Palmeiras. O jogo mais fácil, talvez, seria esse. Pro Corinthians enfrentar o Palmeiras, que hoje tem muito mais dinheiro, 500 milhões para 2 jogadores. Quem ganhou o jogo lá no Allianz Parque? O Corinthians. Quem que empatou na Neoquímica Arena? Corinthians. E quem que foi campeão? Foi campeão. Em 5 jogos, como é que tá isso aí? Então, 5 jogos. Mas quem ganhou o último jogo agora? De 2... mas só vale um jogo? Não tô dizendo... Vamos lá, então. Tá tudo certo. Por sinal, o Garro vai no Pode Pá amanhã. Com o Mítico e com o Igão. Eu adoro o Pode Pá, sou fã dos caras, amo. Amo mesmo. Você trabalha no Pode Pá, mas o jogador de futebol hoje é tudo medroso. Vocês são tudo cagão. Maioria. Vocês tudo aí. Vocês não têm coragem de vir aqui, não viram jogo aberto, sabe? Vocês gostam, e o Pode Pá é maravilhoso. Adoro o Igão, adoro o Mítico. E vocês têm o direito de ir onde quiser. Certo? Agora vocês são tudo... Aí quando vocês tomam um cacete, não vem assessor ficar ligando aqui. Comigo não tem esse negócio não, cara. Pode ligar pro presidente da Band, pode ligar para quem quer que seja. Então, se vocês acham que hoje é assim que é o futebol, então não venha me encher o saco na hora que vocês tomam cacete. E vai tomar. Porque um jogador que tem uma parada dessa, vai ficar 60 dias sem jogar, vai pro inferno, velho. A partir do momento em que a polícia indica como fonte que o Augusto Melo passa a ser investigado,
você não tem... Por que ouvir o Augusto Melo para saber? Ele pode ouvir, sim, como é que você se sente ao saber que você vai ser investigado pela polícia. Mas a informação de que ele vai ser... Ele já está sendo, PVC. Então, assim, a partir do momento em que você tem a informação da polícia de que ele é um investigado pela polícia, o que você vai ouvir do Augusto, com todo o respeito, é: Augusto, como é que você se sente? O que é que você acha de você ser um investigado? De você estar sendo investigado como um possível criminoso? Possível. E vai fazer perguntas pertinentes ao Claro, caso. porque assim, a informação anterior, você não tem que checar essa informação. A informação já está confirmada pela polícia. A polícia tem a informação. O Augusto Melo está sendo investigado por nós, policiais. Mas o envolvimento dele ainda não se sabe. Ele está sendo investigado. Não, ele vai ser investigado. Não posso dizer que ele é criminoso. Sim, mas e é a isso gente que a polícia está fazendo. Sim, mas por que eu vou perguntar para o Augusto? Augusto, você vai ser investigado? Não, isso a polícia já disse. Tô errado, Lívia? Não, mas a matéria, ela diz, cita, né, possíveis crimes que teriam sido cometidos, e aí sim, esse ponto é importante a gente ressaltar, porque esse inquérito ainda não foi fechado, né, esse inquérito está em andamento, então não tem nenhuma conclusão, e aí a gente precisa esperar os desdobramentos para ver quais serão, né, as conclusões da polícia e o relatório final. Mas se alguém disser que eu estou sendo investigado por homicídio, eu estou sendo investigado por homicídio. Não significa que eu sou homicida. Não, mas a polícia vai te ouvir para ver o que você tem que falar sobre o caso, lógico. qual é a sua versão do que aconteceu. Né? Vai te fazer perguntas pertinentes ao caso. Enfim, vamos aguardar os desdobramentos e a gente aguarda as suas apurações todas no All Sport com ansiedade, que sempre vem, ó. Só notícia boa, né? Sempre boa. Quando Só notícia boa no sentido de relevante. Quando a Lívia vem aqui, quando a Lívia vem ao programa, nós ficamos aliviados. A direção do Corinthians, não. Lívia aliviada. Tava faltando, né, gente? Tinha que ter. Ai. Tava com saudade, PVC. Vem aqui fazer uns trocadilhos melhores, vai, Lívia. Olivia, você ganhou do PVC nas piadas. Eu sei que vocês gostam dos meus trocadilhos, eu sei, eu tô ligada. Vamos deixar ela trabalhar lá, então, gente, pra trazer informação. Diga, Lívia, complete pra gente. Não. Mas só pra gente concluir... aqui, né, deve acabar um pouco tarde ainda, a gente tem uma expectativa de que deve durar bastante tempo esse depoimento, mas na sequência o Marcelo Mariano, ele, né, disse, né, que através da sua defesa vai conversar com a imprensa, então certamente teremos novidades no All Sport, então fiquem ligados lá. Obrigada, gente. Até a próxima. Qualquer dúvida, se tiver faltando notícia, liga para o Edgar Soares. Pois é. Lívia, bom restante de trabalho aí, boa cobertura e qualquer novidade você chama a gente. Beijo, querida. Bom, Lu, o mais importante de pontuar aqui é que, de fato, a partir do momento em que alguém é convocado a depor na condição de investigado, isso quer dizer que ele já está sendo investigado no caso, ou seja, ele é person of interest, né, que a gente fala no direito, que assim, já é uma pessoa de interesse da polícia. Então, de fato, os desdobramentos eles devem levar para alguma consequência ou apontar algum envolvimento desses dirigentes e também do Augusto com alguma irregularidade, né? Senão eles não seriam convocados na condição de investigados, mas sim como testemunhas. O que a gente tem até o momento é que o dinheiro, aquele dinheiro da laranja, né? O que foi a Edna, que era inclusive uma pessoa que recebe Bolsa Família, e esse dinheiro foi parar na mão do PCC, em empresas que têm envolvimento com o PCC. Então, isso já é um indício de que alguma irregularidade de fato aconteceu. E é por isso que a gente precisa esperar a conclusão desse inquérito para, aí sim, saber se alguém vai ser indiciado ou não. Até porque os principais depoimentos, né, dessas 3 pessoas que são muito importantes dentro do Corinthians, e que foram muito importantes no Corinthians, vai acontecer ainda. Um está acontecendo agora e ainda tem mais 2. Então, a gente precisa esperar realmente a conclusão para falar o que de fato vai acontecer. Mas existe essa possibilidade deles serem indiciados, sim. E aí, um outro ponto, né, para falar sobre a questão de impeachment no clube,
parado porque a gente já percebeu que todo esse caso tem causado uma animosidade dentro do clube, né? Então, para garantir a segurança dos conselheiros, toda essa situação tem sido tratada na expectativa do que vai ser feito pela polícia. Mas é importante lembrar que no fim desse mês, as contas do Augusto Melo também serão votadas. Então, é mais um ponto aí que a gente precisa aguardar para ver se vai ter mais impeachment ou não. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo politicamente no Corinthians. Eu vou fazer 2 observações, não perguntas, mas 2 observações. Uma que é uma coisa que sempre me deixa intrigado, que você tocou nessa ponto, que a polícia já sabe que havia ligação com o PCC, com empresas ligadas ao PCC. Essa é uma coisa que me intriga, não é como jornalista, é como cidadão. Se a polícia sabe que tem empresas que estão ligadas ao PCC, por que essas empresas funcionam? É mais ou menos assim. Como elas têm um CNPJ? Não é exato, porque assim, o CNPC, são ligadas ao PCC, mas o PCC não tem CNPJ. Como é que eu sei que são ligadas ao PCC e mesmo assim elas funcionam? Emitem nota? Emitem nota fiscal, isso, deu nota fiscal ao PCC. Eu acho uma doideira. Eu sei, uma pergunta. É o que a gente chama, PVC, de empresas com ligação. Elas não são as empresas de pessoas que abriram no CNPJ do PCC. É importante a gente esclarecer isso, sim. Pessoas de dentro dessas empresas têm ligação com o PCC, ou são membros do PCC, ou lavam dinheiro para o PCC. Né? Recentemente a gente viu o caso do Grispar, né, que era um empresário com envolvimento no mercado futebolístico, né? Também tem matérias disso no UOL, falando sobre o envolvimento dele com agentes, com empresas de agenciamento de jogadores. E aí, de alguma forma, esse dinheiro ele é lavado para o PCC. Então, não é que a empresa é aberta no CNPJ do PCC. Gente, o primeiro comando da capital não tem CNPJ, exato. Tá bom? Mas existem pessoas que prestam serviços, né? Serviços que são considerados criminosos para o PCC. É uma observação mais crítica como cidadão mesmo. Assim, o meu inconformismo quando o governador Tarcísio diz, no dia da eleição, que os votos foram indicados pelo PCC, ok, onde é que está essa prova? E aí, nação, o que vocês acharam, hein? Vou ficar falando muito hoje não, eu quero saber da tua opinião. Vocês acham que essa derrota, mais uma na semana do Corinthians, vai gerar crise no clube? Tem muita gente falando que o Memphis não tá jogando nada e teve também atitude suspeita do atacante corintiano. Bora botar fogo nessa discussão. Quero muito saber agora qual é a tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Muita gente passa por aqui e esquece do principal, a inscrição. E você só demora 2 segundinhos e já se torna inscrito. E bora deixar muito like no vídeo também. Valeu, até a próxima!